Bom dia, essa é a aula do dia 24 de fevereiro e a gente vai então falar hoje o seguinte. Na última aula, a gente falou de transformações lineares e algumas propriedades, né? Então a gente falou sobre a matriz inversível, né? E algumas propriedades, né? Ou seja, sobre a sua matriz canônica, tá bom? Que a matriz canônica dela, né? A inversa que é a inversa, né, da sua matriz canônica, é a própria matriz canônica da transformação linear inversa. E, bom, a gente fez alguns exemplos, como, por exemplo, integrar, né, que é o inverso da derivada, e a gente concluiu, né, alguns exemplos. A gente concluiu com esse exemplo aqui. Com a imagem, o espaço nulo, o posto e a nulidade do operador de derivada, né? Essa foi a última coisa que a gente falou na última aula. Então a gente viu, né, que basicamente, né, se eu pegar a matriz canônica, eu poderia também eu poderia calcular as propriedades da própria transformação. Então, por exemplo, a imagem da matriz canônica da transformação, que é a derivada, era o espaço gerado por esses três vetores. O espaço nulo da matriz canônica era esse vetor 1, 0, 0, 0. E daí eu tenho que o posto, né, da matriz canônica é 3 e a nulidade 1. Então, isso aí já me dava, então, as propriedades que eu queria, tá bom? Referente ao... Ah, se bem que esse aqui a gente não fez não, né? Ah, a gente fez foi esse aqui, desculpa. Eu passei, né? A gente fez esse último exemplo aqui, foi esse aqui, né? A gente falou sobre isso aqui. Então, a gente falou sobre alguns conceitos, né? O que é a imagem e o espaço nulo. Vamos voltar aqui, esse pedaço aqui que a gente fez. Então, a imagem, né, estou recordando, da transformação T, são os vetores em W, né, que são os T de x, tal que x está no domínio. Só que é a mesma definição de né, de imagem de uma função. O espaço nulo é os vetores no domínio, tal que o T de x é zero. Né, bem semelhante a quando você tem uma matriz. O posto, né, da transformação é a dimensão da imagem e a nulidade é a dimensão do espaço nulo. E a gente viu que, né, a gente falou, né, que para calcular o posto e a nulidade, ou mesmo, né, a imagem, o espaço nulo, a gente pode usar a matriz canônica de T. Então, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu acho que a gente chegou a comentar, mas vamos repetir aqui. Então, a gente queria determinar a imagem, o espaço nulo, o posto, a nulidade do operador de derivação, né, o operador que faz a derivada dos polinômios de grau 3. Então a gente pode usar a definição ou pode usar matriz canônica. Se eu for usar a definição, a imagem de D é o conjunto, né, dos polinômios da forma, né, derivada de P, onde P é um polinômio. Quando a gente deriva um polinômio de grau 3, a gente sabe o resultado é um polinômio de grau 2. Né? Então eu posso dizer que a imagem de D está contida em P2. Então a gente pode afirmar isso. Agora, se você pegar um polinômio de grau 2, esse polinômio ele é a derivada de algum polinômio de grau 3. Porque, por exemplo, vamos fazer um exemplo assim, ó, tipo 3 mais x menos 4x ao quadrado. Esse cara, né, ele é a derivada de algum polinômio, que é exatamente a derivada de 3x, por exemplo, né, um deles seria 3x mais x quadrado sobre 2 menos 4x ao cubo sobre 3. Então, se você deriva isso, dá esse polinômio. Então, todo polinômio de grau 2 é a derivada de algum polinômio de grau 3. Então, a outra inclusão é verificada. E, portanto, a imagem de D é o conjunto dos polinômios de grau 2. Tá bom? Agora, o espaço nulo, por outro lado, né, agora continuando, é os polinômios constantes, que a gente falou na última aula, quando a gente falou da integral. Então,
se eu derivo um polinômio e ele dá zero, se somente se ele é o polinômio constante. Né? Isso aí é uma... Né? Se eu estou trabalhando com polinômios, né? A derivada de um polinômio é zero se somente se ele é o polinômio constante. A gente vê isso em cálculo. Então, de fato, o espaço nulo do operador de derivada no espaço de polinômios é exatamente o P0. Então, com isso, a gente tem o seguinte. A dimensão do P2 é 3, então o posto tem que ser 3, o posto do operador de derivada. A dimensão do espaço nulo é 1, então a nulidade do operador é 1. Então, a gente fez isso usando as definições. A gente pode usar, então, na verdade, a matriz canônica também. Então, esse aqui seria o segundo caminho. Vou botar aqui, segunda forma de fazer. Segunda forma seria, por exemplo, eu posso pegar a base canônica, que em geral é mais fácil de se trabalhar. E aí a gente tem que a derivada, né? O operador de derivada tem como matriz canônica essa matrizinha aqui que a gente já viu algumas vezes. 0 na primeira coluna, 1, 0, 0 na segunda, 0, 2, 0 na terceira e assim por diante. Essa matriz ela já está na forma escalonada. Então, a imagem desse cara é o espaço coluna, né, também. A gente vê em álgebra linear, né, a imagem desse cara é o espaço coluna. Ou seja, é o espaço gerado pelas colunas do pivôs. Então, é essas 3 colunas aqui. Então, é 1, 0, 0, 0, 0, 2 e 0, 0, 3. Então, é o espaço gerado por isso. De fato, esse pessoal aqui forma uma base. Na verdade, esses 3 caras aqui formam uma base do espaço imagem. Né? Da mesma forma, esse vetorzinho aqui é uma base também do espaço nulo. O espaço nulo, para ser obtido, a gente tem que fazer uma continha, né? Que a gente, basicamente, isso aqui significa que o x2 é 0, 2x3 é igual a 0 e 3x4 é igual a 0. Então, você tem aqui x2, x3, x4 são 0. Então, se você colocar um vetor assim, ó, x1, x2, x3, x4, você vai obter que isso vai dar só o x1, né? E o resto é 0. Então, isso dá o vetor tipo x1 e 1, 0, 0, 0. Então, dá esse vetorzinho daqui. Tá bom? Que é, então, a base do espaço nulo. Então, eu tenho que o posto desse cara é 3 e a nulidade é 1. Então, eu já tenho o posto e a nulidade. Se eu quiser obter as outras coisas, é só eu retornar. É só eu voltar, né? Digamos assim. De volta pro espaço, né? Por exemplo, esse cara daqui, ele é a representação de um certo polinômio P1, vamos chamar assim. Quem é esse P1 aí? Esse P1 é o polinômio constante. 1, 0, 0, 0. Esse outro polinômio aqui é a representação de quem? É a representação do 2x. E esse aqui, do 3x². Então, a imagem de D é o espaço gerado por 1, 2x e 3x². Que basicamente é a mesma coisa que a gente fala aqui. Né? Porque eu estou dizendo que dá o P2, então esse cara daqui é exatamente a base do P2. Né? Porque isso aqui, se você quiser, você pode tirar as constantes, né? É a mesma coisa que x e x². Tá? Mesma coisa que o espaço nulo. O espaço nulo, nesse caso, ele é igual ao quê? O espaço nulo é o espaço gerado por... Bom, esse aqui é a representação do vetor constante. Então, é o espaço gerado pela constante 1. Que é exatamente P0, né? Tá bom? Então, isso recapitula o que a gente fez e a última aula. Agora, quando a gente está falando aí também de transformações, a gente pode generalizar algumas coisas, né? E um dos últimos conceitos que a gente generaliza de álgebra linear A é o conceito de alto valor e alto vetor. Então, se eu tenho um espaço vetorial sobre um corpo F e uma transformação linear T, um vetor Vzinho não nulo é chamado alto vetor de T quando existe um escalar lambda, tal que T de V é igual a lambda V.
E nesse caso, esse escalar é chamado de alto valor de t. Então, o conceito é igual, né? O conceito aqui é igualzinho, tá? É a mesma coisinha, só está mudando uma matriz para um operador linear, tá bom? E nota que, né, frisando, né, que autovetor é um vetor não nulo. Então, se lambda for autovetor de t, então a gente define o seguinte conjunto, chamado E lambda t igual a v, tal que t de v igual a lambda v. Esse conjunto é chamado de alto espaço de t associado a esse alto valor lambda. Tá? Nota que isso aqui não é o conjunto de todos os autovetores. Tá? Ó, nem todo autovetor, todo vetor que está aqui vai ser um autovetor associado a esse alto valor, porque o vetor nulo ele não é autovetor. Né? Autovetor é um vetor não nulo. E o zero, ele pertence aqui. O zero está aqui dentro. Tá? Porque t de zero é zero. Então, tirando o elemento zero, não é? O elemento nulo, aí você tem que o que sobra são autovetores. Tá? Então, todos os vetores não nulos do E lambda são autovetores de t, associado ao alto valor lambda. Tá bom? Outra observação sobre o alto espaço é que é o seguinte, bom, o alto espaço, né, são os vetores tal que t de v igual a lambda v. Isso significa que t de v menos lambda v é zero. Isso aqui é a mesma conta que é feita em álgebra linear, né? T de v menos lambda i v, né, porque eu vou botar aqui o operador identidade. Esse aqui é o operador identidade. Né? Para poder juntar os operadores, né, as transformações lineares, digamos assim. Então, lambda iv é igual a zero. Então, t menos lambda i aplicado no vetor v é zero. Ou seja, o que eu estou dizendo é que um vetor que está aqui, né, o vetor que está aqui é um vetor tal que t de v igual a lambda v, é equivalente a dizer que é um vetor no espaço nulo de t menos lambda i, que é isso aqui, t menos lambda iv igual a zero. Então, o que a gente está dizendo é que o alto espaço associado ao alto valor lambda é o espaço nulo do operador t menos lambda i. É a mesma coisa. Tá? Então, por isso que às vezes isso aqui é usado também como definição de alto espaço, ou seja, o espaço nulo. Tá? Então, também é usada essa notação como definição. Tá? O espaço nulo, a gente vê em álgebra linear, né, não é difícil ver, ele é uma aplicação linear. Então, quer dizer, de uma aplicação linear, ele é um subespaço vetorial. Então, naturalmente, já que o espaço nulo, né, quer dizer, o alto espaço é igual ao espaço nulo de t menos lambda i, então esse alto espaço, na verdade, ele é um subespaço vetorial também. É um subespaço vetorial importante no estudo de transformações lineares, né, de matrizes. A gente vai ver ainda hoje algum exemplo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, como primeiro exemplo, calcular os autovalores e autoespaços correspondentes da aplicação transposta. Ou seja, a aplicação que leva as matrizes 2×2 nas matrizes 2×2, ou seja, que pega a matriz A e leva na sua transposta. Como é que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode usar a matriz canônica da transformação linear para calcular os autovalores. Por quê? Porque se lambda é alto valor, isso significa que t de v é igual a lambda v, para um v não nulo. Né? Isso é equivalente a dizer que o vetor de coordenadas do t de v numa base B é igual a lambda v na base B. Né? Alguma base B aqui no espaço, tá? Tanto faz a base. Isso quer dizer, então, é equivalente a dizer, né, isso aqui é igual a matriz de t na base B vezes o vetor de v na base B, que é igual a lambda v na base B. Ou seja, é equivalente a, então, lambda é alto valor de t, se somente se, né, lambda é alto valor da matriz canônica de t na base B. E v é alto vetor associado, se somente se
o vetor de coordenadas de V na base B é autovetor associado. Então, nota, V é autovetor se somente se V de B é autovetor de T de B, né? A matriz canônica de T na base B. Né? E lambda é autovalor se somente se lambda é autovalor aqui embaixo também. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, então vamos fazer esse problema. Então eu vou escolher uma base. A base que eu vou escolher para trabalhar é a base canônica, que vai ser mais simples para mim. Tá? A gente já viu, né, antes que a matriz canônica de T nessa base, né, é essa matrizinha aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 1. E a gente vai escrever, vou escrever aqui por hora, sem o subíndice E, tá? Então, para calcular os autovalores, a gente vai calcular os polinômios, o polinômio característico dessa matriz, que né, todo mundo já viu em álgebra linear. Então, isso é o determinante dessa matriz aqui, né, do T menos lambda I, né? T menos lambda I. Tá aqui. E, bom, então eu vou fazer aqui o cofator, né? Então vai ficar 1 menos lambda vezes o determinante dessa outra matriz aqui, 3 por 3. E fazendo a conta, isso vai dar 1 menos lambda vezes lambda 2, 1 menos lambda, 1 menos lambda. Esse 1 menos lambda, então, como ele aparece aqui, eu coloco aqui. E aí, esse termo daqui é um produto notável. Então, eu vou botar 1 menos lambda ao quadrado, lambda menos 1, lambda mais 1. Esses dois termos, na verdade, é a mesma coisa, só que 1 menos lambda você pode trocar para lambda menos 1, porque o expoente é par. Então, se você troca a ordem desses dois termos, a igualdade não a fórmula não muda, né? Não precisa. Né? Então, você pode fazer essa troca e aí você junta esses dois. Então, fica lambda menos 1 ao cubo, lambda mais 1. Então, aqui fica bem óbvio que lambda igual a 1 e lambda igual a... Opa, aqui está errado na hora de digitar. Menos 1. Lambda igual a 1 e lambda menos 1 são os autovalores. E mais ainda, o lambda igual a 1 é um autovalor com multiplicidade algébrica 3 e o menos 1 ele tem multiplicidade algébrica 1. Tá bom? Essa multiplicidade algébrica a gente vai usar aqui no problema. Tá? Ok. Agora, qual que é o autoespaço, então, do autovalor lambda igual a 1? Bom, como dito antes, né, o autoespaço, né, associado ao autovalor 1 é o espaço nulo de T menos lambda I. Então, eu calculo lá T menos lambda I. Ó, T menos 1 vezes I, né, porque o autovalor é 1. Isso vai dar essa matriz aqui. 0 na primeira linha, 0 na última, e essa matrizinha aqui. Aí eu faço uma pequena operação elementar aqui e obtenho o sistema linear equivalente para resolver, né, quais são os vetores que são soluções do sistema homogêneo, né, do T menos lambda I igual, V igual a 0. Olhando aqui, a gente sabe que tem três variáveis livres, que são as variáveis associadas a essas três colunas aqui. Então, eu tenho, por exemplo, x1, x3 e x4. Né? Se eu estou considerando as variáveis x1, x2, x3, x4 nessas colunas. E, então, eu tenho três variáveis livres e eu tenho que menos x2 mais x3 é igual a 0. Então, eu sei que x2 é igual a x3. Então, se eu colocar aqui os vetores aqui numa coluna, assim, x1, x2, x3, x4, né? os valores, né? As coordenadas, as variáveis, né? Então, eu sei que eu vou substituir, então, essa formulinha que eu obtive para o x2 aqui. Então, fica x1, x3, x3, x4. E aí eu boto as variáveis livres aqui. Ó. E aí eu obtenho esses vetores. 1, 0, 0 vezes x1, 0, 1, 1, 0 vezes x3 e 0, 0, 0, 1 vezes x4. Isso aqui me dá uma base para o autoespaço. Então, o autoespaço, né, que tem alto valor 1,
do alto valor 1, ele tem essa base aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, construir uma base para ele. Bom, e se essa é a base, então, qual é a base do alto espaço? Nota que isso aqui é a base para o alto espaço E1 da matriz, né, de coordenadas. E qual que é a base do alto espaço do próprio operador? Do próprio operador, basta eu voltar, né? Eu tenho que voltar para as matrizes. Ou seja, esse vetor aqui, ele é o vetor de coordenadas de uma matriz. Qual matriz é essa? Na base canônica, né? O vetor de coordenadas na matriz da base, na base canônica. Então vai ser 1, 0, 0, 0. Esse aqui representa, na verdade, a matriz 0, 1, 1, 0. E esse aqui é o 0, 0, 0, 1. Então, esses vetores formam uma base do alto espaço, que é essa aqui. Então, o E1 de T, né, o alto espaço do alto valor 1, é o espaço gerado por 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, mas ainda esses vetores, né, essas três matrizes aqui, né, que são os vetores no espaço M2, são base. Esse subespaço, né, gerado, na verdade, ele é exatamente o subespaço das matrizes simétricas. Tá? Então, esse cara daqui, ó, que a gente obteve, é o espaço das matrizes simétricas. De fato, se você fizer uma conta simples, né, se 1 é alto valor, aí o que você vai ter? Se você faz T de uma matriz A, tem que dar lambda vezes A. Certo? Mas se 1 é alto valor, então teria que dar 1 vezes A, que é o próprio A. Né? Ou seja, quando eu tenho que 1 é alto valor, os autovetores são os vetores tal que T de A é igual a A. Esses são os autovetores, são as matrizes tal que T de A é igual a A. Mas T de A é A transposto, então isso significa dizer que são as matrizes tal que A transposto é igual a A, ou seja, matriz simétrica. Então eu estou dizendo que os autovetores, né, associados ao alto valor 1 são as matrizes simétricas. Então, de fato, esse cara daqui dá exatamente o subespaço das matrizes simétricas. Tá bom? Perguntas aí? Sem perguntas, pessoal? Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer o alto espaço para o alto valor lambda igual a menos 1. Então, como a gente disse antes, né, novamente, o alto espaço do alto valor menos 1 associado à matriz, né, de coordenadas T é o espaço nulo, né, desse operador aqui. Então, eu quero calcular o espaço nulo do T mais I, né? Porque é menos 1, então fica menos com menos mais, então fica T mais I. Então, vai dar a matriz 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 aqui e 0, 0, 0, 2. Tá bom? E aí eu vou fazer um escalonamento, né? Para poder resolver o sistema e obter, então, uma base do espaço nulo. Então, eu vou fazer L3 recebe L3 menos L2, que vai dar essa matriz aqui. 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0. E aí, quem é a variável livre? Eu só tenho uma, que é a variável associada a essa coluna aqui. Então, essa é a variável livre. E esse sistema que está aparecendo aqui, basicamente é isso aqui. 2x1 igual a 0, x2 mais x3 igual a 0 e x4 igual a 0. Então, o que eu tenho é que x2 é igual a menos x3. E x1 igual a 0 e x4 igual a 0. Então, se eu colocar aqui o vetor, né, x1, x2, x3, x4, eu vou obter assim, ó, x1 é 0, né? x2 é menos x3, x3 é o próprio x3 e x4 é 0. Então, eu coloco aqui a única variável livre aqui em evidência e vai me dar o vetor 0, menos 1, 0. Então, a base desse alto espaço, né, da matriz canônica é 0, menos 1, 0. Da mesma forma que a gente fez antes. Então, a base do alto espaço é 0, menos 1, 1, 0. Então, o vetor como ele é o vetor de coordenadas de um certo vetor, quem é esse vetor lá? Que matriz é essa? É essa matriz aqui, 0, menos 1, 0. E essa é a base do alto espaço associado ao alto valor menos 1. E, na verdade, também é a matriz que gera o subespaço das matrizes antissimétricas. Né? Então, esse cara daqui
é o subespaço das matrizes antissimétricas. O que é matriz antissimétrica? Que A transposto igual a menos A. Então, isso de fato acontece, porque se menos um é alto valor, significa que T de A tem que dar menos A. Isso significa que, como isso aqui é A transposto, né? A transformação linear, então significa dizer que A transposto é igual a menos A, que é exatamente, né, matrizes antissimétricas. Então, a gente... os dois autoespaços são... Um é o subespaço das matrizes simétricas e o outro das matrizes antissimétricas. Tá bom? Perguntas? Não? De verdade, então, de forma geral, né, se o n é maior ou igual a 2, a transformação que leva a matriz n por n em matriz n por n, que faz a transposta, tem só dois autovalores, o 1 e o menos 1. E os autoespaços são as matrizes simétricas, né, subespaço das matrizes simétricas, e o das matrizes antissimétricas. Aqui é o alto valor 1 e aqui é o alto valor menos 1. Tá bom? E já que a gente aprendeu então que a gente pode fazer essa decomposição em autoespaços, calcular alto valor e alto vetor, a gente pode também fazer uma coisa chamada diagonalização da matriz canônica. E aí com isso eu posso calcular algumas coisas, como raiz quadrada do operador, exponencial e etc. Então a gente vai ver aqui no exemplos como é que a gente faz esse tipo de coisa. Tá bom? Alguém tem perguntas? Perguntas? Então vamos lá, pessoal. Determinar a raiz quadrada dessa aplicação aqui, ó, que faz a transposta. Tá? Para a gente fazer a raiz quadrada, eu vou precisar trabalhar nas matrizes com coeficientes complexos, tá bom? A gente vai ver que por quê, já já. Então, ou seja, eu quero achar uma... Então, quando eu quero achar a raiz quadrada, eu quero achar uma transformação linear S, tal que S quadrado igual a T. Ou seja, S composta com S é igual a T. Tá? Eu quero achar uma transformação linear assim. É parecido com o número, né? O que é a raiz quadrada de 3? Né? É um número, sei lá, x, tal que x ao quadrado é igual a 3. É isso que a gente quer, basicamente. Tá bom? Então, eu quero achar uma transformação linear S, tal que S quadrado igual a T. Ou seja, composta de S com S dá T. Como é que a gente faz isso com matrizes? Bom, supõe que A é uma matriz quadrada diagonalizável. Então, existe uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tal que A igual a P de P menos 1. Então, isso aqui, a princípio, é visto em álgebra linear A, né? Diagonalização de matrizes. E a gente vai usar isso aqui. Bom, se eu posso fazer, então, essa diagonalização, ou seja, A igual a P de P menos 1, a gente pode definir a raiz quadrada de A, como, né, o A meio, né, vai ser definido como isso aqui, ó, P, D menos 1, P menos 1, onde D meio, né, essa raiz quadrada de D, é a matriz diagonal, cujos elementos da diagonal é a raiz quadrada de cada elemento, né, da diagonal de D. Ou seja, se D for algo como, por exemplo, 3, 4, 0, 0, quem é D meio? Né, essa matriz diagonal aí, D meio vai ser a matriz raiz de 3, 0, 0, raiz quadrada de 4 é 2. Então, seria isso aqui. Tá? Então, é a matriz que você pega e faz isso. Por que isso? Porque na matriz diagonal, né, esse cara de fato é uma matriz que quando você eleva ao quadrado, dá esse D aqui. Tá bom? Porque a matriz pelo fato da matriz ser diagonal. Tá bom? Então vamos fazer isso aí. Então a primeira coisa é diagonalizar a matriz canônica de T que a gente já viu. Pelo último exemplo, a gente já fez as contas essenciais. A matriz T, a gente viu, tem dois autovalores, 1 e menos 1.
e eles têm multiplicidade algébrica 3 e 1. Certo? O 1 tem multiplicidade algébrica 3 e o menos 1 multiplicidade algébrica 1. Essas são as multiplicidades algébricas. Agora, olhando para a base do alto espaço associado ao alto valor 1, nós vimos que essa base é formada por 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 1. Isso quer dizer que a multiplicidade geométrica desse alto valor é 3. Então, esse alto valor, ele tem, o 1, ele tem multiplicidade geométrica 3 também. Assim como a multiplicidade algébrica. E, quando eu olho para o menos 1, ele também vai ter multiplicidade geométrica 1. Então, a multiplicidade geométrica e algébrica de cada alto valor são iguais. Tá? Multiplicidade geométrica e algébrica são iguais. Isso quer dizer, então, por um teorema, que T é diagonalizável. Então, significa que você pode diagonalizar T, vai dar P de P menos 1. E, além disso, o seguinte, o P, a matriz P, é formada colocando os autovetores nas colunas. A base do alto espaço. Está aqui, ó. A base desse cara daqui, eu vou colocar aqui nas colunas. Pá, pá, pá. E o outro cara é esse aqui, 0, menos 1, 0. Está aqui. O P menos 1 é o inverso dessa matriz, é só calcular. Aí tem que calcular aqui, eu não fiz, né? Mas eu imagino que todo mundo saiba como calcular a inversa. Então, você calcula a inversa do P. E depois, o D é a matriz diagonal que tem os autovalores associados a cada coluna aqui na diagonal. Ou seja, esse primeiro é o alto valor 1, esse aqui é o alto valor 1, esse aqui é o alto valor 1, e esse aqui é o alto valor menos 1. Então, tá aqui, ó, o menos 1 é o último, e os outros três aqui, ó, são esses autovalores aqui. Então, essa é a matriz diagonal. Tá? Então, pela observação anterior, quem é a matriz raiz quadrada da matriz diagonal? É essa daqui, ó, 1, 1, 1 e I. Por quê? Porque a matriz diagonal é 1, 1, 1 e menos 1. Qual é a raiz quadrada de menos 1? É o número complexo I, que a gente viu lá na primeira aula. Então, esse é o D meio. Por isso que a gente falou que eu vou trabalhar no M2C, nas matrizes com coeficientes complexos. Simplesmente por causa desse detalhe aqui. Quando a gente tira a raiz quadrada, vai aparecer um número complexo. Então, quem é a raiz quadrada da matriz canônica? A raiz quadrada da matriz canônica da transformação, né, T, vai ser fazer P, D meio, P menos 1. Que vai dar, então, isso aqui. A matriz diagonal e o P menos 1, que é meio dessa raiz. Então, vai dar... Eu não mostrei aqui como fazer o produto, porque é o produto de matrizes, né? É só vocês fazerem. Então, isso vai dar meio dessa matriz aqui. Nota que aqui tem a parte com números complexos, né? Ok. E agora, como é que eu acho? Eu vou achar a transformação da seguinte forma. Se eu tenho um vetor de coordenadas, né? Qualquer, A, B, C, D. Nota que isso aqui é a matriz, né, de canônica, né, da transformação. Então, eu vou ter A, B, C, D. Isso, então, é a matriz, né, que é meio dessa matriz, vezes o ABCD, que vai dar esse vetorzinho daqui. Vai dar 2A, aqui, e etc. Com meio aqui. Então, eu agora tenho a matriz canônica aplicada a um vetor, dá isso. Então, como que é a transformação linear em si? Basicamente assim, esse aqui é a matriz canônica de S, né? Beleza, então o que eu faço é S em ABCD vai ser o quê? Bom, como eu estou usando a base canônica, então esse é mais fácil de achar, né? Vai ser, o primeiro termo é esse cara, tá aqui. O segundo termo é esse aqui, esse termo daqui. Depois vem esse, depois vem esse. Então tá aqui. Essa é a transformação linear. S aplicado a ABCD dá essa matriz aqui. Isso aqui é a raiz quadrada da transformação linear T. E para verificar, né, o que você tem que fazer é o seguinte:
se você tem A uma matriz, você calcula S composta com S. E aí, quando você fizer S composta com S aplicada numa matriz A qualquer, isso tem que dar a transposta de A. Entende? Então, se você calculou S de uma matriz, aplica S de novo aqui, isso tem que dar a transposta da matriz. Né? Isso é uma forma de verificar que tudo que foi feito está correto. Tá bom? Então, basicamente, é só você fazer isso aqui agora. S composta com S nessa matriz ABCD aqui, por exemplo. Né? É só fazer a conta. Isso vai ter que dar a transposta, que seria AC, BD. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Então, vou considerar que está tudo bem. Se vocês quiserem, sei lá, rever alguma coisa ali, a gente revê. Vamos ver agora um outro exemplo, antes de ver umas observações, que é a metade da derivada, né? É uma coisa esquisita, né? Mas é possível. Se a gente tem uma transformação linear que é de derivação, eu posso fazer também a raiz quadrada dele. E aí eu tenho, tipo, a metade da derivada, né? Que a gente chamaria, entende? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu vou considerar o espaço gerado por esses dois vetores, o seno e o cosseno. Né? A derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é seno. Então, isso aqui vai dar um espaço vetorial realmente gerado por esses dois caras. Tá bom? E o B vai ser uma base desse espaço. Então, eu quero calcular a raiz quadrada, né, d elevado a meio, da aplicação derivada nesse subespaço aí. Então, eu vou usar a aplicação que eu vou obter, o d meio, para calcular o d meio em seno de x e no cosseno de x. Então, o que a gente viu antes, o que eu tenho que fazer? Calcular a matriz canônica da transformação linear numa certa base. No caso aqui, eu vou ter que usar essa base B aqui que ele já deu. Então, eu sei que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, isso vai dar 0, 1, menos 1, 0. Essa é a matrizinha, certo? 0, 1, que aqui deu cosseno, 0. No seno não deu nada, no cosseno deu cosseno. E aqui deu menos seno, né? Então, menos 1. E não tem cosseno, então 0. Então, aqui a gente tem um truquezinho que a gente pode fazer só para evitar um pouco de conta, tá? Mas você pode fazer como antes. Né? A gente poderia calcular os autovalores e autovetores, e então fazer a diagonalização da matriz. Mas nesse caso específico, a conta pode simplificar um pouco, porque essa aqui é uma matriz de rotação, no sentido anti-horário, de π sobre 2 radianos. Tá? Essa é uma matriz de rotação. Né? Você pega um vetor aqui, no espaço lá, o que você está fazendo é uma rotação nesse vetor. Né? De π sobre 2, né? 90 graus, né? π sobre 2. Está rodando. Por quê? A matriz de rotação é essa aqui, ó, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Então, se você coloca π sobre 2 aqui, vai dar exatamente essa matriz, 0, 1, menos 1, 0. Né? Então, isso aqui é a matriz de rotação. Então, é natural pensar o seguinte, bom, se isso aqui faz uma rotação de π sobre 2 radianos, a raiz quadrada, de uma certa forma, eu espero que seja a metade. π sobre 4. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, é natural pensar que é a metade da rotação. Por quê? Eu quero uma matriz que quando você faz, porque eu quero que d meio vezes d meio dê o próprio d. Então, é natural, né? Se esse cara faz uma rotação de π sobre 2 graus, se você faz uma rotação de π sobre 4 e depois faz outra rotação de π sobre 4, o total é uma rotação de π sobre 2. Né? Natural. Então, é natural pensar então que essa raiz quadrada de d da matriz canônica de d é essa rotação aqui de π sobre 4, que vai dar essa matrizinha, raiz de 2 sobre 2, 1 menos 1, 1, 1. Certo?
né? Você pode verificar isso aqui, ó, que de fato isso aqui acontece. Então, D meio. Então, agora, uma vez tendo a matriz canônica, eu sei o que vai acontecer com o seno de x. Ou seja, D meio em seno de x vai dar raiz de 2 sobre 2 seno x mais cosseno x. Né? Por quê? Basicamente, seno x é o vetor, por exemplo, 1, 0. Quando você aplica isso aqui, vai dar quem? Vai dar o vetor, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor o quê? 1, 1. Ou seja, seno x mais cosseno x. Quando você transformar para o vetor no espaço V, né? Quando você voltar para V, vai dar seno x mais cosseno x vezes raiz de 2 sobre 2. E se você faz agora para o cosseno é o 0,1, né? O cosseno é 0,1. Vou botar aqui, 0,1. 0,1 é o cosseno. E vai dar o que então? Quando você faz o cosseno, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor menos 1, 1. Ou seja, menos seno, tá vendo? E cosseno. Então tá aqui, cosseno x menos seno x. Então, de modo geral, como seno e cosseno são a base do espaço, isso aqui define o operador D meio, né? Ou seja, D meio em qualquer vetor da forma A seno x mais B cosseno x, você definiu quem é o operador, né? Porque você já sabe como é que funciona na base, você sabe, tá bom? Então isso define o operador que você queria. Tudo bem? Perguntas? Tá fácil então? Bom, eu vou fazer só mais uma observação importante, né? Não é curta, que é o seguinte. Vou falar sobre a diagonalização de matrizes e o que a gente fez aí até agora, né? Então, vou fazer aqui rapidinho. Que é o seguinte, imagina que eu tenho uma transformação T de Rn em Rn. Então, essa transformação T, ela é... Ela tem uma... Você pode definir, como está de Rn para Rn, então ela é dada por uma transformação matricial, tá? Onde A é uma matriz N por N. Eu botei Rn aqui, mas poderia ser Fn, tá bom? Poderia ser aqui também. Então, A é uma matriz N por N, que é a matriz canônica, cuja matriz canônica, vou botar assim, que é ou melhor, né? Que é a matriz canônica de T na base canônica de Rn. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que se eu olhar para se T é a base canônica, é o seguinte, aqui se T, ou melhor, se C é a base canônica de Rn, o que a gente está dizendo é que T nessa base canônica C é igual a matriz A. É de fato, porque se você faz T de EJ, T de 1 é I, isso é A vezes I, tá bom? Que é igual a coluna I de A. Né? Ou seja, então, de fato, né, vai dando exatamente a matriz A, tá bom? Essa matriz T é exatamente matriz A aqui,
Tá? Beleza. Agora, suponha o seguinte. Suponha que eu tenho lambda 1 até lambda n autovalores de A com autovetores associados V1 até Vn, tá? E suponha que A é diagonalizável também. Diagonalizável. Então, eu sei que basicamente... Então, eu sei que é o seguinte. Então, existe P tal que... P inversível, vou botar assim direito. Existe a P inversível e D matriz diagonal. Tal que A é igual a P, D, P menos 1. Ok? A pergunta é, quem seria, o que a gente quer ver aqui é quem é esse P, quem é esse D e quem é esse P menos 1, né? Quem são esses caras? Tá bom? Então agora a gente vai, que a gente falou sobre algumas coisas, é interessante a gente poder ver. Então eu sei que o seguinte, né? Eu sei que T de V1 é lambda 1 V1, né? T de V2 é igual a lambda 2 V2, né? T de Vn é lambda n Vn. Ok? Eu sei isso aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Seja B igual a V1, V2, Vn. Tá? Então, esse conjunto B, ele é uma base do Rn. É uma base de Rn. Eu não vou entrar em detalhes de teoremas que a gente já deve ter visto aí em álgebra linear A, né? Mas se o operador se você tem que o operador diagonalizável, que a matriz é diagonalizável, esses autovetores aqui, V1 até Vn, eles são linearmente independentes. Então, esses V1 até Vn aqui são Li. Tá? Então, beleza, né? Então, agora veja o seguinte. Se T de V1 é igual a lambda 1 V1, então isso significa que vou botar que a matriz de T de V1 nessa base B, ele é igual a quem? Ele seria lambda 1 vezes o... Seria exatamente o quê? Melhor, pode fazer direto, né? É exatamente o vetor... Bom, se isso aqui é lambda 1 V1, então isso aqui é lambda 1, 0, 0, 0. Né? Porque lambda 1 V1 é a definição de matriz, o vetor de coordenadas. A definição quer dizer que a primeira entrada vai ser lambda 1. Da mesma forma, você faz com V2 e etc. Ou seja, o T de VJ é lambda J VJ. Isso implica que a matriz de T de VJ na base B é o vetor que vai ser assim, ó. Vou botar assim. 0, aí vai ter lambda J, 0, 0. Onde está esse lambda J? Esse lambda J está na jésima linha. Tá bom? E então vou ter T de Vn a mesma coisa. T de Vn igual a lambda n Vn. Isso implica
e T de Vn na base B vai ser o vetor 0 até 0 e lambda n, última entrada. Logo, o que acontece? Qual que é a matriz de T na base B? Nessa base B específica? Vai ser a matriz que é lambda 1, 0, 0, lambda 2, 0. Ou seja, vai ter os autovalores na diagonal. Matriz diagonal. Tá? Então, T nessa base B é essa matriz diagonal. Então, o que eu tenho é o seguinte. A matriz... E essa matriz diagonal vai ser exatamente a matriz D. Isso aqui vai ser exatamente a nossa matriz D. Tá aqui. Igual a matriz D. Então, veja, eu sei que... então, eu tenho assim, ó, A é igual a P, D, P menos 1. Onde esse A aqui é quem? O A é a matriz de T na base canônica, né? Na base canônica C. Então, isso aqui é igual a um P. Quem é esse D? Esse D é exatamente a matriz diagonal que a gente acabou vendo ali, que é a matriz de T na base B. P menos 1. Tá bom? Ora, e quem é esses outros dois caras? Esses dois caras aqui são as matrizes de mudança de base. Sabe? Por quê? Bom, na verdade, o que a gente vai ter é o seguinte. P é a matriz que... É natural fazer o seguinte, olha só. Se esse aqui é o T na base C e esse aqui é T nessa base B de autovalores, nota que B aqui é a base de autovalores, né? Autovetores, desculpa. Autovetores. Esse P aqui, a gente espera que seja o quê? A matriz que vai de B para C. Né? Se você estava na base B, tem que vir para a base C. Então, é isso aqui. E quem é o P-1? O P-1 tem que ser a matriz de mudança de base de C para B. Natural, né? Que é exatamente a inversa desse cara daqui. Que a gente viu na aula passada. Ora, e quem é P? Nota o seguinte. Vou botar assim. Se VJ é o autovetor, e é um vetor no Rn, então VJ na base C, a gente viu, se eu escrevo VJ na base canônica, é o próprio vetor VJ, né? Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, digamos que você tem um vetor V, vou botar assim, vou botar outra letra, um vetor W, igual ao vetor 1, 4, 5. Qual é o W? Quem é W na base canônica? É o vetor 1, 4, 5. É o próprio vetor. Tá? Então, o autovetor VJ, o vetor de coordenadas dele na base canônica é o próprio VJ. Agora, quem é o P de B para C? P de B para C é a matriz que vai ter o quê? É a matriz que tem os vetores da base B escrito na base canônica. Ou seja, V1 na base canônica, V2 na base canônica, Vn na base canônica. Então, isso aqui é a matriz que tem V1 até Vn nas colunas. Tem? Essa é a matriz P, que é de fato o que a gente faz, né, que a gente vê em álgebra linear. Né? Agora a gente está vendo quem é esse cara. Então, esse cara que você coloca aqui, entende? Essa é a matriz que vai de B para C. Né? É escrever os vetores os autovetores na nova base, que é a base canônica. Está aqui. E esse outro cara é o vetor que é a inversa. Né? O vetor que é você escrever vetores da base canônica na base de autovetores. Tá bom? Então, é por isso que a matriz fica simples, entende? Você passa para uma base especial. Então, o importante a observar aqui é o seguinte, é que o operador ele simplificou o seu formato, né, porque virou uma matriz diagonal, porque você agora escreveu ele numa base especial,
Que base especial é essa? É a base de autovetores. Tá? Então, essa base especial que você conseguiu obter fez com que esse operador ficasse simplificado. Tá? Então, o entendimento disso são as portas para você entender várias outras coisas mais avançadas, como forma de Jordan e etc. Né? O entendimento desse caminho aqui. Alguém pode perguntar, né, da onde está, porque a gente não falou, talvez isso não seja visto na álgebra linear A, né, sobre a raiz quadrada. Mas o que acontece? Se o A é igual a P de P menos 1, por que é natural você definir A meio igual a P de meio P menos 1? Porque o seguinte, porque se você faz A meio vezes A meio, isso é igual a P de meio P menos 1, P de meio P menos 1, né? Ora, esse cara dá identidade. Então, isso aqui, ó, então esse A meio, ele vai dar o quê? Ele vai dar P de meio, P menos 1. E isso aqui é igual a P de P menos 1. Né? Porque o D meio com D meio a gente sabe que dá o próprio D. Porque a matriz é diagonal, então, de fato, tem que dar D. Então, isso aqui dá exatamente a matriz A. Então, de fato, quando você define A meio dessa forma, você obtém isso. Tá? E, de fato, a gente tem ainda mais uma coisa, né? Quando A é igual a P de P menos 1, você sabe que A elevado a K vai ficar P de elevado a K, P menos 1. Fazendo a conta parecida com o que a gente fez ali atrás. A potência vai para esse D. E a potência de matriz diagonal é, vamos dizer, fácil de calcular, né? Porque tipo, se a diagonal é o D1, D2 até DK, ou melhor, DN, né? D elevado a K seria o quê? Seria D1 elevado a K, D2 elevado a K, até Dn elevado a K. Então é a potência dos elementos da diagonal. E é por isso que a gente pode falar em exponencial de matrizes, sabe? Porque aí você pode, por exemplo, o que seria a exponencial de x? A exponencial de x é 1 mais x elevado ao quadrado sobre 2 e etc. Ou seja, ele é dado por uma série de polinômios, que dado uma série com polinômios, né? Então você pode definir a exponencial da matriz como a identidade, mais a matriz A, mais A elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, mais A3 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Onde quem é A ao quadrado? A ao quadrado é dado por isso aqui, A ao cubo, entende? E aí você vai obter que, na hora que você substituir esse AK aqui dentro, isso aqui vai dar basicamente P vezes a exponencial dessa matriz diagonal D vezes P menos 1. Basicamente daria isso aqui. Tá? Então, isso aí são coisas que a princípio são feitas às vezes em álgebra linear A. Então, essa diagonalização ela tem essa importância aqui, de simplificar várias contas. E possibilitar você definir algumas operações, né, com matrizes. Tá bom?